Imagina só descobrir que a forma como a gente organiza a agenda numa terça-feira qualquer está diretamente ligada ao colapso de impérios globais e, tipo, a um julgamento cósmico. É uma conexão pesada, né? Porque geralmente a gente espera uma certa banalidade da rotina. É despertador tocando, trânsito, bater ponto no trabalho. Exato, fica tudo em caixas separadas. O trabalho vai para uma caixa, a espiritualidade vai para outra totalmente diferente, sabe? Pois é, e essa compartimentalização é praticamente a base da nossa vida moderna. A gente cria uma barreira quase que impenetrável mesmo entre o secular e o sagrado. Como se as escolhas do dia a dia não tivessem peso nenhum, fora tipo o impacto financeiro imediato. Mas hoje, a gente vai fazer uma análise profunda de um material que apaga completamente essa linha. E apaga com muita força. Com certeza. O nosso ponto de partida hoje é um documento muito denso, muito rico. Trata-se de um esboço de sermão e uma meditação teológica datada de 21 de março de 2026. Isso, e o mais intrigante é que esse texto contemporâneo ele se baseia profundamente em escritos de 1893 e de 1908 de uma autora chamada Ellen G. White. E a nossa missão aqui é entender, tipo, a arquitetura desse pensamento. Como esse documento conecta a gestão do tempo pessoal com a lei divina e depois dá um salto gigantesco para visões apocalípticas e geopolítica moderna. Mas antes da gente dar o primeiro passo nisso, é crucial estabelecer as regras do jogo para quem nos ouve. Fundamental. Esse texto contém visões teológicas fortíssimas e interpretações proféticas contundentes. Ele faz críticas diretas a instituições religiosas históricas, movimentos políticos. Então, o nosso papel aqui não é endossar, nem validar e muito menos julgar essas visões. Perfeito, nós seremos guias totalmente imparciais. A ideia é relatar e dissecar as ideias fascinantes, exatamente como elas estão lá na fonte, para quem está acompanhando entender a lógica do autor. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Por onde o texto começa? Então, não começa com trombetas do apocalipse, não. Ele começa com uma premissa muito íntima sobre identidade. A ideia central é que o ser humano não é dono de si mesmo. O documento usa o termo mordomo. O indivíduo é descrito como alguém que foi comprado por um alto preço, né? Especificamente o sangue de Cristo no texto. E por isso atua só como um administrador temporário de recursos divinos. O que, cá entre nós, é um choque frontal com a nossa cultura atual, né? Porque o pilar de hoje é a autonomia absoluta. A gente acha que é dono do próprio destino. Totalmente. Mas a fonte subverte isso e apresenta a inteligência, a força física, os talentos, tudo como um capital que foi confiado ao indivíduo por um doador supremo. E esse doador espera receber a parte dele de volta com juros. E para ancorar isso, o texto traz uma analogia incrível. Imagina um jovem músico que recebe de um mestre um violino Stradivarius autêntico. Aquele que vale milhões, sabe? De acústica perfeita. Isso. E a condição é que o violino não pode ficar trancado num cofre. Ele foi dado para tocar nas praças, para emocionar e transformar a vida das pessoas. E a tragédia na analogia acontece quando o jovem, seja por medo de arranhar a relíquia ou porque está distraído tocando musiquinha num violão de plástico barato, deixa o Stradivarius pegar poeira. Nossa, sim. O potencial transformador é anulado. O que me soa assim quase como o mundo das startups hoje em dia. É como se a divindade fosse um investidor anjo. Literalmente um anjo nesse caso. Exatamente. Um investidor que aporta um capital imenso logo de cara em forma de graça e talentos, e ele exige um ROI, um retorno sobre o investimento. Deixar o Stradivarius no cofre é a pior ofensa para o investidor. O que é uma boa analogia, mas com uma ressalva que o especialista aqui precisa apontar. Num fundo de investimento secular, o fracasso de uma startup é um risco aceitável. Faz parte do negócio. Mas no documento, esconder o talento ou usar só em benefício próprio não é só uma perda financeira. É tratado como uma rebelião moral. O autor cita o profeta Ageu, lá do Antigo Testamento, sobre receber salário e colocar num saco furado. O saco furado. Essa é a metáfora máxima para o desperdício de energia. O texto até cita a Ellen White sendo bem incisiva,
dizendo para não gastar, e eu vou citar aqui, toda a força do cérebro, dos ossos e músculos em interesses e negócios seculares. Mas a gente precisa explicar o porquê disso importar. O texto não está dizendo que ter uma carreira corporativa é mal. A nuance é o fim último dessa energia. Tá, então a ideia não é fugir do escritório. De jeito nenhum. O autor usa os apóstolos Pedro, Paulo e Tiago para mostrar que o trabalho físico e mental numa segunda-feira chuvosa deve ser um ato de culto racional. Tudo é um investimento eterno. Entendi. O problema é quando o sistema secular, que só quer acumular e reter, consome tudo isso de forma exclusiva, né? Exato. Quem vive só para essa acumulação entra no ciclo do saco furado. Uma insatisfação perpétua. Contrato. E é aí que o documento mergulha de cabeça no paradoxo da graça e da lei, que é um debate teológico que ferve há séculos. Porque, de um lado dizem que a graça, que é o favor imerecido, anula a necessidade de uma obediência estrita a uma lei, né? Se a salvação é um presente de graça, regra rígida não faz sentido. Pois é, mas o documento defende com unhas e dentes que graça e lei são inseparáveis. A graça salva, mas a lei é a bússola que mantém a pessoa no caminho. O autor vai até o grego para ilustrar. Ah, a questão da iniquidade, né? Isso. A palavra iniquidade no original é anomia. O prefixo a é ausência e nomos é lei. Então, a essência do mal é a rebelião contra a existência de uma lei. Mas peraí, eu preciso dar um passo atrás e questionar isso aqui. Manda. Se a gente está falando de um Deus amantíssimo, essa exigência tão estrita de obediência a uma lei não transforma a religião num tribunal frio e contratual? Fica parecendo burocracia divina. É uma tensão real. Mas a forma como a fonte resolve isso é bem interessante. O texto argumenta que a obediência sincera não é para comprar o amor através do medo. É a resposta a esse amor. Ah, entendi. Como em 1 João, que ele cita que os mandamentos não são penosos. Exato. E o autor usa a história de Caim e Abel. A oferta de Caim não foi rejeitada por falta de vontade de adorar. Caim queria adorar. Mas ele quis adorar do jeito dele, expressando a vontade humana e não a regra divina. O que prova que a regra importa no final das contas. Muito. E o que é fascinante aqui é o movimento que o autor faz para provar que a justiça celestial exige um código normativo. Ele sai da teologia e vai direto para a teoria do direito humano. E ele cita o Hans Kelsen, que é um jurista secular renomadíssimo, o que eu achei chocante num texto teológico. É uma ponte muito sofisticada. O Kelsen é o pai do positivismo jurídico. Tentou separar o direito da moral. E o sermão pega a máxima dele. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Que significa não há crime nem pena sem uma lei prévia, certo? Exatamente. Ele usa isso para provar que se Deus vai julgar anomia, ele precisa ter uma constituição claríssima estabelecida antes. Sem lei, qualquer juízo divino seria tirania. Uma constituição celestial, e ela é imutável, como ele cita em Malaquias, ele não muda. Os termos do contrato são eternos. Mas se essa constituição é imutável, o que acontece, segundo o documento, quando poderes humanos tentam alterar essas leis? Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É onde a narrativa escala de vez, né? Sai da moralidade individual, do nosso Stradivarius ali, e vai direto para a geopolítica e profecia do fim dos tempos. O autor traça uma linha histórica começando lá em Daniel capítulo 2, com o Império Romano. E o texto faz acusações pesadas sobre uma mudança de leis. Qual foi essa mudança na visão da fonte? O alvo é a substituição histórica do sábado bíblico pelo domingo como dia de descanso. E o documento aponta o imperador Constantino como arquiteto disso, lá no ano 321 d.C. Mas não foi só uma mudança de calendário para o autor, né? Não mesmo. Segundo a fonte, foi uma engenharia social brilhante de Constantino, disfarçada de piedade, para fundir os cristãos e os pagãos, que adoravam o Deus Sol no domingo. Daí vem o dia Solis.
Então ele instituiu o decreto dominical para trazer a adoração pagã para dentro do cristianismo, alterando a tal constituição celestial imutável. E é aí que o texto dá um salto gigante para o nosso futuro, alertando sobre o Domingo Verde. Isso, a fonte conecta essa manobra romana antiga com a nossa crise climática de hoje. Então, para entender bem o que a fonte propõe, o texto sugere que uma iniciativa aparentemente ecológica focada na salvação do planeta seria, na verdade, um cavalo de Troia profético para impor uma falsa adoração. É quase um thriller de espionagem teológica. É bem por aí, e se conectarmos isso ao quadro geral do documento, o autor entende que o conflito final no Apocalipse não é com armas físicas, é sobre adoração. E adoração é sobre quem dita o seu tempo e suas prioridades. Entendi. Então, diante de um colapso climático, a comunidade internacional iria propor um dia de paralisação total. Fábricas, comércio, tudo parado. Para a Terra respirar, essa seria a justificativa. E o dia escolhido politicamente para essa pausa seria o domingo. E ninguém é contra salvar o planeta, né? Por isso, o cavalo de Troia. Mas ao forçar a guarda do domingo por lei internacional, o sistema estaria exigindo submissão a uma autoridade humana em oposição à lei do Criador. Exato. E na leitura do autor, submeter-se a esse decreto ecológico e religioso é o que o livro do Apocalipse chama de receber a marca ou o sinal da besta do mar. Mas, imaginar que o Estado vai policiar o dia de descanso da população soa meio real hoje. Só que o texto resgata as Blue Laws, as leis azuis nos Estados Unidos, para mostrar que isso já aconteceu. Com certeza. O argumento ganha muito peso histórico aí. Essas leis azuis foram reais e muito severas, desde as colônias puritanas até o século XX. Proibiam o comércio e o trabalho braçal aos domingos. Previam até multa e prisão para quem trabalhasse no campo num domingo. Ou seja, o conceito não é novo, mas a conexão com a tecnologia atual é o que dá calafrios. O autor liga o Domingo Verde ao Apocalipse 13:17, que fala para que ninguém possa comprar ou vender, exceto quem tiver o sinal. E a economia digital moderna fornece toda a infraestrutura para isso. Hoje em dia, com o fim do dinheiro físico, moedas digitais de banco central, o rastreamento é total. Se você não cumpre a lei do Criador e de descanso, o Estado não precisa mandar a polícia na sua casa. Nenhum policial precisa ser acionado. Basta um clique e a sua carteira digital congela. Você não compra comida, não paga aluguel, você evapora da sociedade. É um boicote econômico limpo, sem sangue. O padrão é muito claro, né? De um lado, a submissão voluntária à lei do Criador, e do outro, um sistema que força a obediência pela fome, como no Egito e na Babilônia. E a tese é que esse caminho da fidelidade vai colidir com o avanço tecnológico do controle financeiro. Mas a narrativa da fonte não termina numa nota de derrota. Ah, sim, tem a pedra que esmaga os reinos, não é? Exato. O autor amarra tudo voltando para a profecia de Daniel 2, com a pedra cortada sem auxílio de mãos, que representa a volta de Cristo. Uma intervenção que não depende da força humana, que pulveriza essas estruturas de controle e instala um reino de justiça divina incondicional. Uau! Foi uma jornada e tanto, né? Começamos não querendo desperdiçar nosso Stradivarius mental, passamos pela necessidade da lei cósmica e terminamos numa conspiração econômica digital global. É uma masterclass, independente do que quem está ouvindo acredite. Ver como essa cosmovisão consegue conectar a nossa energia de segunda-feira com impérios e o fim dos tempos dá um peso imenso para a rotina diária. Muda completamente como a gente enxerga o despertador tocando. Com certeza. E isso me deixa com um pensamento final muito provocativo, que expande o que a gente viu hoje. O texto fala muito sobre o risco de ter a capacidade de comprar e vender controlada por sistemas externos no futuro. A perda de autonomia. São nossa moeda mais valiosa, o nosso verdadeiro Stradivarius. Quanto da nossa adoração diária a gente já não está entregando agora de forma inconsciente? Nossa, verdade. Para esses sistemas digitais de hoje. Exato. Aos algoritmos das redes sociais, às megacorporações que já ditam o ritmo do mundo e o nosso foco, será que a gente já não está sendo controlado e prestando culto a essas estruturas de consumo sem nem perceber? Fica a reflexão para levar para o resto da semana.